Vamos contar agora com a análise de José Pavia, professor de Relações Internacionais, e também o Tenente-Coronel João Alvelos, especialista em segurança. Bom dia mais uma vez, bem-vindos. Pegando nesta informação dos últimos instantes, José Pavia, de ameaça a pairar sobre esta base do Reino Unido no Chipre, que envolvimento pode ter aqui a Europa, em concreto também a União Europeia, neste conflito? Olá, bom dia para todos e também lá para casa. Um pequeno enquadramento relativamente ao Chipre. O Chipre é uma ilha, é um país dividido. A parte norte está ocupada pela Turquia e a parte sul é que é a República do Chipre, que pertence à União Europeia. E é precisamente nessa parte sul que se situam estas duas bases britânicas. Uma delas terá sido, portanto, agora atacada por um drone. É preciso dizer também, aliás, como foi agora afirmado, que inicialmente o governo da República do Chipre tinha negado esse ataque, mas aparentemente agora já o confirmou. E, portanto, no fundo, isto leva-nos à seguinte conclusão. Leva-nos que bases britânicas estão neste momento também sob ataque, que um país da União Europeia, que é o caso do Chipre, que também estará agora sob ataque, não sabemos se intencionalmente ou não, mas o que é facto é que isso aconteceu, e também há aqui uma mudança, que aliás ouvimos, do primeiro-ministro britânico, no sentido em que inicialmente ele tinha negado, repito, negado a utilização das bases britânicas aos Estados Unidos, nomeadamente algumas que são muito importantes naquela região, e estou a falar de Diego Garcia, por exemplo, que é ali no Oceano Índico e que está, digamos, a uma distância bastante significativa ainda do Irão, mas que é muito importante nesse aspecto, mas que entretanto houve uma mudança. Uma mudança no sentido em que, devido aos ataques do Irão, digamos assim, a todos os países do Golfo e ao facto de o Reino Unido ter um conjunto enorme de portanto, cidadãos seus, cerca de 200 mil nos vários países do Golfo, o Reino Unido considerou que os ataques do Irão foi uma decisão eram sozinha, solitária do próprio Keir Starmer, do Reino Unido? Exatamente, neste caso foi. Também de Donald Trump. Portanto, ele, no fundo, acedeu ao pedido dos norte-americanos e, portanto, os norte-americanos agora já podem utilizar as bases, mas no sentido defensivo. É sempre este o argumento. Aliás, é preciso dizer que ele quer marcar aqui uma posição face àquilo que aconteceu em 2003, no ataque ao Iraque, como sabe, em que aí Tony Blair e o Reino Unido, digamos, que participaram ativamente nesse esforço norte-americano na altura, o que, aliás, depois lhes granjeou um enorme coro de críticas, dada a ilegalidade da operação e as suas consequências que nós sabemos que tiveram. E, portanto, neste momento, Keir Starmer está-se a querer proteger precisamente de uma situação como essa, para que não lhe aconteça no dia da manhã o que aconteceu a Tony Blair e ao Reino Unido, no sentido de que participou numa ação ilegal e que, portanto, isso depois teve um conjunto de consequências significativo. Portanto, podemos compreender esta mudança, se quiser, agora do primeiro-ministro britânico, neste sentido, neste enquadramento que eu acabei agora de explicar, e, portanto, numa ação defensiva. Ele, aliás, afirmou isso neste discurso que acabámos de ouvir, no sentido em que é apenas defensivo. Eu recordo também, mais uma vez, que há aqui uma base de controlo britânico que é absolutamente fundamental neste aspecto e que não tinha sido dado, digamos, a autorização aos norte-americanos para a utilizarem, que é a base de Diego Garcia no Oceano Índico, que é uma base que tem uma importância absolutamente fundamental em tudo isto, em todo este ataque, e no fundo prevê-se que isto vai durar bastante mais tempo e, portanto, obviamente que é um ativo muito importante no esforço norte-americano no ataque ao Irão. João Alvelos, a verdade é que não só o Reino Unido, naturalmente aqui com mais participação à conta desta autorização dada para o uso das bases por parte dos Estados Unidos, mas ouvimos também a Alemanha e a França a dizerem, na mesma linha, que poderão estar prontos para ações defensivas. Isto pode significar o quê? Eles encaram exatamente ações defensivas. Ataques defensivos, creio que foi a expressão. E têm que ser, digamos assim, unilaterais. Não são em nome da União Europeia, nem tampouco do pilar europeu da NATO. São defensivas e, neste caso, podemos ter em conta exatamente as bases de Chipre. Estas bases de Chipre têm, digamos, objetivos de supervisão naval e aéreo daquela zona. É uma plataforma importante, uma plataforma logística importante e também uma plataforma de apoio humanitário para aquela região. Está preparada exatamente para isso. Controla exatamente todas, é uma zona importante e vê-se.
e está ao alcance dos mísseis iranianos, como vimos. A tentativa, e dentro deste quadro de que a vingança seria generalizada, o que está mais próximo é Chipre, é natural e, digamos, na lógica iraniana de atingir o Chipre, atingindo, digamos assim, ao atingir o Chipre, está a atingir exatamente os objetivos da União Europeia. Que se perspectiva, militarmente falando, do lado do Irão, para as próximas horas, para o dia de hoje? Agora, da parte do Irão, o que é preocupante é que nada a nível de decisão política se está a transformar. Está tudo na mesma. Ou seja, há um novo Conselho de Segurança, há já proximamente a nomeação de um líder, não há e mais. Para além de todas estas situações, da manutenção das conversações, etc., há um reforço de vingança. Portanto, estas declarações não são, digamos assim, nada a auguriar bons tempos, antes pelo contrário, e algo tem que ser feito. Muito bem. Regressar à análise com os nossos convidados também, José Francisco Pavia, olhando para este rol de ataques e de novos atores desde sábado que temos vindo a assistir, entre proxies do Irão e outros países, que tipo de nível pode atingir este conflito? Conseguimos perspectivar? E que fim poderá ele ter? Porque ouvimos o Irão também a ser muito claro hoje ao dizer que não está a prever regressar às negociações. Pois, começando já por aí, houve aí alguma contradição, porque houve alguém que disse isso, mas depois o Ministro dos Negócios Estrangeiros disse que, afinal, não, e que eventualmente poderiam voltar outra vez, digamos, à mesa das negociações, que foram, aliás, interrompidas, como sabe, elas estavam a ser mediadas pelo Oman e até estavam aparentemente a dar resultado, tanto que estava prevista uma deslocação das negociações de Genebra para Viena, que é a sede da Agência Internacional de Energia Atómica, onde se iriam, digamos, discutir questões mais técnicas, o que no fundo nos dava a indicação que uma parte das questões diplomáticas e políticas tinha eventualmente sido acordada e se iria passar para as questões técnicas. Obviamente que isso não aconteceu, como sabemos, portanto houve este ataque, digamos assim, americano, o que aliás também já acaba por ser uma rotina, porque se lembrar no que aconteceu na Venezuela, aconteceu basicamente a mesma coisa, também estavam a decorrer negociações com Maduro e depois de repente Maduro, enfim, é vítima daquela operação, digamos, americana que o vai extrair de Caracas e o leva para uma prisão em Nova Iorque. E, portanto, por isso compreensível a atitude do Irão, a desconfiança completamente compreensível. Na capacidade negocial dos Estados Unidos ou na vontade é enorme. Claro que sim. Repare, Eduardo, se eu agora estivesse a negociar com os Estados Unidos, teria com medo do que é que me pudesse acontecer, porque realmente, digamos que as duas anteriores situações deram nisto que eu acabei, no fundo, de descrever. Perguntava-me o que é que pode acontecer. Isto abriu aqui uma caixa de Pandora, aliás, isto é um clichê, mas é um facto. Nós não sabemos exatamente qual é, digamos assim, a exponencialidade de tudo isto. Estamos agora, digamos aqui, numa sub-região que é o Golfo Pérsico, com todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo a serem atingidos, com exceção do Sultanato de Oman, que era o mediador, mas também já a atingir regiões tão distantes como o Chipre, como acabámos de ver, além de Israel, além do Líbano, além da Jordânia, enfim, o Iraque e todos estes que temos vindo aqui a descrever. E, portanto, fazer perspectivas neste momento é dizer o quê? É dizer que isto vai continuar, não há qualquer dúvida. Donald Trump fala num mês. Donald Trump prevê ou perspectivava que eventualmente esta decapitação do regime, digamos que redundasse numa sublevação popular que eventualmente levasse à queda desse regime. Ora, nada disso aconteceu, como vimos, pelo menos por enquanto. O regime sobrevive, o regime continua lá. O que Donald Trump, no fundo, queria era que o povo iraniano viesse para a rua, desculpa a expressão, mas desse o peito às balas e finalizasse o trabalho. E finalizasse o trabalho. Enquanto isso não acontece, obviamente que isso não aconteceu. E, portanto, vamos continuar a assistir, digamos, a estes golpes, no sentido de fazer com que, eventualmente, o regime vá sussurrar, coisa que não temos, no fundo, indicação nenhuma que isso vá acontecer, e mais, e não só não temos indicação de que isso vá acontecer, como se eventualmente isso acontecer, nós não sabemos se daí não virá coisa pior. E, portanto, uma espécie de radicalização ainda maior do regime, como, aliás, e Eduardo, lembrar-se-á, situações similares que aconteceram na Líbia, no Iraque,
no Afeganistão, na Síria, e, portanto, obviamente que não podemos perspectivar coisa positiva, pelo menos nos próximos tempos. Novos ataques na Arábia Saudita mostram o rasto de destruição que ficou. Nas imagens é possível ver uma enorme coluna de fumo. Os ataques a infraestruturas têm sido constantes. As autoridades pedem à população para que não saiam de casa e pede para que tentem manter-se em segurança. A Embaixada dos Estados Unidos no Bahrein diz que os grupos terroristas estão a planear ataques contra cidadãos norte-americanos. Em comunicado, a Embaixada aconselhou os cidadãos a evitarem hotéis em Manamá, na capital do Bahrein, uma vez que poderão ser alvos de ataques. Os grupos terroristas poderão atacar a qualquer momento, sem nenhum aviso prévio, e dessa forma a Embaixada pede atenção e cuidados redobrados. João Alvelos, falávamos há pouco também da capacidade militar do Irão. Estamos a ver desde sábado ataques. Não sei se concorda com esta perspectiva de que o Francisco Penin falava há pouco, de que não há assim tanto critério nas operações de resposta de retaliação por parte do Irão. O Irão, enfim, foram destruídas, digamos, as suas capacidades balísticas por Israel, os mísseis, a base de mísseis, etc. Agora, o que não foi destruído é a sua capacidade de resposta. É esta continuidade que estamos a assistir. Ou seja, já houve a eleição de um conselho que até teve aqui uns pormenores que foram inseridos neste conselho, por exemplo, figuras que não eram habituais, foram líderes sindicalistas, foram incluídos neste conselho. Portanto, isto é um sinal de abertura, digamos, que este conselho tem exatamente um acesso à sociedade civil. Mas, por outro lado, estamos a ouvir gritos de vingança. Portanto, a nomeação de um líder, conselho constituído e expressões de vingança, não estamos a ver que o futuro irá ser calmo. Uma das coisas que acontece sempre nestes planos, digamos, de ataque é o pós-ataque. E o pós-ataque prevê, digamos assim, a implementação o mais possível de um Estado de Direito e democrático, ou seja... Parece-me que foi planeada essa parte por parte dos Estados Unidos e de Israel. Por instituições a funcionar, para que possa-se criar, digamos, a normalidade. Ou isto é feito com prata da casa, ou seja, com a própria população, ou isto é feito por interposição de alguma força que vai-se, digamos, impor para que possa-se constituir esta passagem para o novo regime que se deseja. Não houve essa preocupação. O que chegamos aqui, ninguém se mobiliza, está toda a gente a interrogar-se e ninguém quer regressar a Teherão sem ter as bases, digamos, confortáveis para depois fazer a transição do regime. Esta iniciativa não é tida pelos atuais líderes do regime, portanto, isto augura-se que vai continuar na mesma. Ou nas negociações, o próprio Presidente vai acrescentar uma nova linha, além dos mísseis balísticos, armas nucleares, etc., vai acrescentar uma mudança de regime e vai, digamos, pôr regras para que isso possa acontecer. Pode ser que haja esta situação, porque é a única forma de ele ter, porque senão tem um problema grande, como o professor Pavia referiu, é a caixa de Pandora, estabelecimento do caos naquela região. E se isso acontecer... Sem sabermos se não terá também repercussões
para outras regiões do globo. Francisco, regresso a ti para perceber se tens novas informações para nos dar, até relativamente à questão das imagens que vimos há pouco da Embaixada do Reino Unido no Chipre. Não tenho informações sobre o Chipre, no entanto tenho uma informação muito relevante que tem a ver com o Kuwait e as informações e as imagens que têm a ver com os vários F-15s norte-americanos que foram abatidos nos céus do Kuwait. Os norte-americanos acabam de confirmar que três aviões foram abatidos por fogo amigo. Portanto, é a primeira vez que estamos a ouvir falar disto. Isto é uma notícia muito grande, muito importante e que não corrobora em nada a narrativa iraniana. Portanto, o que é que sabíamos? Fogo amigo. O que é que sabíamos? Que os iranianos diziam que, que o Kuwait dizia que vários aviões tinham caído, tinham sido abatidos e caídos. E o que é que temos? Temos imagens de pelo menos um avião com fogo e a cair, com um paraquedas a chegar ao solo com e informações de que todos os pilotos e todos os navegadores estavam bem. Múltiplos aviões, não sabíamos o que é que significava especificamente múltiplos. Normalmente múltiplos é pelo menos 2, mais do que 2, pelo menos 2. Para os americanos, 2 já são vários, múltiplos. O que é que sabemos agora? E esta informação vem do centro em Tampa, na Flórida, o centro operacional desta zona nos Estados Unidos, estão a dizer, durante um combate ativo que incluiu ataques de aviões iranianos, mísseis balísticos e drones, a Força Aérea Norte-Americana, os jatos da Força Aérea Norte-Americana foram enganadamente abatidos por defesas aéreas do Kuwait, portanto, por fogo amigo. Todos os 6 elementos, todas as 6 pessoas da tripulação, os 2 pilotos os 3 pilotos e os 3 navegadores, estão sãos e salvos, não têm ferimentos, estão em condições estáveis. Têm ferimentos, peço desculpa, mas estão em condições estáveis. O Kuwait já confirmou este incidente como um incidente de fogo amigo. Naturalmente a investigação está a decorrer e esta é uma informação que, por um lado, confirma os 3 aviões que caíram, que foram abatidos, mas foram abatidos de uma maneira enganada pelo fogo amigo das defesas aéreas do Kuwait.